em Atos capítulo 17, versículo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária de Antioquia da Síria, e ele está nesse exato momento aí na cidade de Atenas, na Acaia. Isso porque ele teve, na segunda viagem, quando ele entrou na Europa, na Macedônia, ele acabou sendo preso em Filipos, açoitado, ele e Silas, né? E, quer dizer, saíram de Antioquia Paulo, Silas, ali na região da Galácia, Paulo chamou Timóteo, e quando chegaram em Troade, Lucas se tornou mais um participante do grupo, da equipe missionária. E aí, lá em Filipos, já na Macedônia, na Europa, Paulo e Silas foram açoitados e presos, depois liberados. Eles foram para a Tessalônica, e em Tessalônica ficaram pelo menos 3 sábados e tiveram muito problema lá com os judeus, a ponto que eles tiveram que, vamos dizer assim, que ter fugido, vamos dizer, à noite de lá, indo para Bereia. E os judeus de Tessalônica foram atrás deles, causaram problema em Bereia, só que os bereanos judeus eram mais nobres que os tessalonicenses judeus. E aí, então, os irmãos de Bereia conduziram Paulo até Atenas. A meu modo de ver, Lucas ficou em Filipos. A meu modo de ver, Silas e Timóteo, Timóteo provavelmente teria ficado também em Filipos por um período de tempo. Depois a gente nota Paulo e Silas em Tessalônica, e em Bereia a gente nota os 3, Paulo, Silas e Timóteo. Então, por exemplo, no versículo 15 do 17, diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, nessas alturas, Silas e Timóteo estavam em Bereia, certo? Isso aí não é lá muito, vamos dizer assim, tremendamente importante, né? Mas o Paulo estava sozinho em Atenas, ok? Por um período de tempo, pelo menos. E você vai verificar que a carta aos Tessalonicenses adiciona muita informação aqui, tendo a ver com esse ponto da viagem aí, né? Mas nós não vamos lá, não, mas você pode, quando você for, você encaixa aqui com o capítulo 17, ok? O ponto é que Paulo, Timóteo e Silas estavam viajando, né? Numa viagem missionária, propagando a restauração do reino a Israel, certo? Então, eles iam primeiramente aos judeus, porque se é uma restauração do reino a Israel, tem que ir primeiramente aos judeus, certo? Mas os judeus acabariam, na sua grande maioria, rejeitando, como aconteceu em Tessalônica e Bereia, acabavam rejeitando a restauração. Então, Paulo, naturalmente, partia para os gentios, porque, na verdade, ele foi comissionado apóstolo principalmente aos gentios, certo? Os outros 12 aos judeus, vamos dizer assim. E, mesmo embora
tenha sido Pedro quem abriu a porta aos judeus e aos gentios, né? Em Atos 2 e Atos 10. Então, vamos lá. No versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então, sempre ia na sinagoga primeiro, né? Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Olha, eu vou dar um parecer aqui, uma opinião, certo? Que você vê, Paulo, ele foi para a praça. Você lembra que lá em Filipos, ele foi para um lugar de oração. Então, Paulo estava sempre buscando oportunidades, ou se aproveitando de oportunidades, fazendo uso de oportunidades receptivas, vamos dizer assim. Receptivas. Porque, na verdade, essa praça aqui não era receptiva ao evangelho, mas ela era receptiva a filosofias. Era receptiva a discussões filosóficas, vamos dizer assim. Então, Paulo aproveitou para apresentar uma nova ideia, vamos dizer assim, que é a ideia do reino de Deus, certo? A ideia da salvação em Jesus Cristo, né? Porque os judeus eram muito filosóficos, né? Eles eram muito, vamos dizer assim, a meu modo de ver, eles eram a nação intelectual da época, né? O povo intelectual da época era esse povo aí, o povo da Grécia, né? Ou da Acaia, a meu modo de ver. Mas não faz diferença nenhuma, certo? Então, aí o pessoal falou: o que esse tagarela está falando aí? Parece que está falando de novos deuses, não sei o quê, falando um tal de Jesus e ressurreição. No versículo 19, então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? O Areópago era um tribunal que havia recebido esse nome em homenagem ao monte onde haviam se reunido uma vez. Paulo não estava sendo formalmente julgado, apenas foi solicitado a defender o seu ensino. O que é? Vem aí, explica para nós isso aí. Seja lá o que fosse o Areópago, para mim não faz diferença nenhuma. Um tribunal, não faz diferença não, mas ele não ia ser julgado. Eles queriam saber exatamente o que é que ele falava, né? Versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ouvir as últimas novidades. Isso que eu digo, era uma sociedade assim, né? Uma sociedade dirigida ou Mali tá me lembrando aqui que nós tivemos lá no Areópago, né? Que era uma estrutura grande, né? Como se fosse, parece um fórum, né? E vamos dizer assim. Mas, naturalmente é ruína agora, mas está bem conservado, vamos dizer assim. Dá para notar o que é. Ok. Então, na verdade, a sociedade da época era uma sociedade filosófica, intelectual. Então, eles estavam interessados mais pela intelectualidade, entendeu? Mas Paulo aproveitava as oportunidades. Ele se dava campo, ele lá estava. Se dava progresso, ele ia. Se não dava progresso, ele não ia. Ele caía fora, vamos dizer assim. Quer dizer que, nesse caso, os atenienses não tinham ouvido ainda falar de Jesus?
Não, provavelmente não, né? Olha, pelo que eu não vejo. Vamos lá, em Atos capítulo 2, você não vê, a meu modo de ver, vamos lá. Acho que não. Olha, em capítulo 2, quem estava lá? Medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Então, a meu modo de ver, quando Apenas não houve é aquela citado, não. dispersão, quando houve a dispersão em Atos 8, a meu modo de ver, não tinha ninguém lá da Grécia. Não tem nenhum A meu modo de ateniense, ver. não. Também, Então, também. provavelmente, o evangelho não tinha chegado. E Paulo foi o primeiro a chegar lá com o evangelho, na Caia. Essa era a minha dúvida. Mas faz sentido. Oi. Oi. É aquela passagem no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20, onde tinha os gregos querendo falar com Jesus. Sim. Nessas alturas dos acontecimentos, olha, há várias interpretações aí, mas uma delas, onde é que é mesmo, João, o quê? João 12, versículo 20. Ok, vamos lá. João 12, 20. 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, judeus, vamos dizer assim, provavelmente judeus, de vírgula, prosélitos, provavelmente. Prosélito. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que é de Betsaida da Galileia. Fala Betsaida da Galileia porque tinha outra Betsaida, né? Eles rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e André a Filipe, e Filipe o comunicaram a Jesus. Disseram a Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em versículo 24, em verdade vos digo, etc. Né? Está falando da morte dele, etc. Olha, a melhor interpretação aí que eu já vi é que esses elementos aí, eles queriam convidar Jesus. Isso aqui é uma teoria, ok? Para ser professor universitário lá na Grécia. Porque ele era Jesus era vamos dizer assim, nos olhos deles, um filósofo, nos olhos dele, entendeu? Ele era um mestre filosófico, vamos dizer assim, o mestre deles. Mas Jesus nem conversou com eles, de acordo com a passagem ali, nem foi conversar com eles, porque Jesus ia ser morto. Sim. Ele ia ser crucificado, então não dava nem para falar, não, eu vou lá ou não vou lá, não dava nem para fazer isso, que ele ia ser morto. Então, mas a meu modo de ver, eu estou dando a minha opinião aqui também, a meu modo de ver, eles eram pessoas intelectuais, mas no sentido de filosóficos, filosofia. Obrigado. Hã? Obrigado. Então, aqui, eles queriam saber o que é que esse tal de Paulo estava falando, e no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Bem, eles eram mesmo, né? Porque, olha só, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Eles eram religiosos, né? Na verdade, filosofia tem muito a ver com religião também, né? Não há dúvida. É quase que parentes, vamos dizer assim, né? Então, e é interessante que Paulo, olha a maneira como Paulo se achegou a eles, né? Paulo elogiou eles. Olha, eu vejo que vocês são religiosos. Eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos.
Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Olha a observação de Paulo, inclusive, né? Observador. Hoje em dia, quando a gente vai conversar com o denominacional, a gente já chega brigando, né? Já chega jogando versículos em cima deles, vamos dizer assim, como se fosse partindo para uma briga, uma discussão. É preciso reconhecer que os religiosos, eles são religiosos, né? Eles são, e alguns deles altamente religiosos, né? Vamos dizer assim. Não quer dizer que eles estão certos, mas eles são altamente religiosos. Então, é preciso que a gente tente construir, em cima desse zelo, direcionar eles ao caminho certo, pegando um gancho, vamos dizer assim, pegando um gancho na dedicação deles, e a gente, então, partindo para a doutrina correta, entendeu? Como Paulo fez aqui. E olha no versículo 23. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, olha só, ao Deus desconhecido. Então, ele vai falar de Deus. E vai acabar chegando em Jesus. Mas, na verdade, tem que começar onde os homens estavam. Senão, vai ter uma brecha, não é bem uma brecha, um abismo, uma grande separação entre onde eles estão e onde Paulo começaria, vamos dizer assim. Então, Paulo começou onde eles estavam, falando do Deus verdadeiro, ao Deus desconhecido. Ele falou, olha, esse Deus desconhecido eu conheço, e eu quero anunciar eles a vocês. Então, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Falando do Deus verdadeiro, da criação, de quem é o Deus verdadeiro, etc. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Os profetas, Paulo está fazendo uso de uma base conhecida para eles, conhecida deles. Ok. Até mesmo fazendo uso de poeta deles, né? Dos poetas deles. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, olha o Jesus aí, olha Jesus aí, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí chegou em Jesus. Isso que eu estou dizendo. Parte de uma base conhecida e aí, então, parte para onde ele quer realmente chegar, que vai bater o martelo onde realmente importa, certo? Inteligentíssimo, viu? Sem dúvida alguma, se Paulo achasse brecha, aí ele ficaria lá explicando sobre Jesus. Mas, a meu modo de ver, eles eram filosóficos, não estavam lá muito interessados em, vamos dizer assim, em salvação, vamos dizer assim. Mas, em todos os casos, minha opinião, no versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, devido ao fato que muitos, né, zombaram, vamos dizer assim, escarneceram dele.
Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, aquele que cuidava do Areópago, né? Claro. Uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Poucos. Né? Então, a meu modo de ver, Paulo não ficou muito tempo lá em Atenas, porque não houve muita recepção. Não houve, vamos dizer assim, perseguição, mas não houve recepção. Obrigado. Então, ele não ficaria muito tempo, a meu modo de ver. Olha no versículo 32. Quando ouvi... ok. Versículo 18, versículo 1. Enio, Oi. Você poderia falar um pouquinho sobre o versículo 30, os tempos da ignorância? O que seria? Deus não lembrou Ok. do tempo. No seu modo de entender. Olha, Paulo não. Tem muito disso também lá em Romanos, capítulo 3, mas no versículo 25 diz assim, deixa eu ver o que diz lá, no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso não quer dizer, isso que eu digo, Paulo não teve muita oportunidade de expor, mas eu entendo que a ideia é a seguinte, até agora, digo, até então, até Jesus, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, ele não havia, antes de Cristo, até mesmo no mundo gentílico, principalmente no mundo gentílico, não havia salvação de pecados, não havia instrução para arrependimento, não havia como, vamos dizer assim, se livrar de seus pecados. Então, eram tempos da ignorância, tendo a ver com arrependimento, tendo a ver com remissão de pecado. Isso não quer dizer que os maus daquela época não vão ser castigados. Isso não quer dizer também que os bons daquela época não seriam, vamos dizer assim, abençoados ou eu vou dizer, de acordo com o Romano, eu vou dizer o que eu penso e vou adiante, porque levaria muito tempo e até parte de outro livro. Eu entendo o seguinte, eu entendo que Deus nunca deixou a humanidade sem sua lei, ok? Então, podemos falar de, basicamente, 3 leis, vamos dizer assim. Eu estou só resumindo aqui um pouquinho um outro livro. Que é a lei dos gentios, a lei dos judeus e a lei de Cristo. Ok? Somente na lei de Cristo há, vamos dizer assim, arrependimento para a remissão de pecados. Ok? Agora, eu acho, e não vamos discutir não, porque quando eu falo eu acho e eu dou alguma ideia e arrepia muita gente. Então, eu vou só falar e vou em frente aqui. A meu modo de ver, todo gentio antes de Cristo, todo gentio bom, é claro que tinha gentios bons e gentios maus. Assim como tinha judeus bons e judeus maus. Assim como tem cristãos bons e cristãos maus. A meu modo de ver, tanto os judeus bons lá atrás, como os judeus bons lá atrás, vão ser salvos por Cristo. Salvação retroativa. Isso aí você pode defender uma tese, que eu não vou ficar nisso, não. Agora, por outro lado, os maus, os judeus maus e os gentios maus, vão ser condenados também por Cristo.
Mas acontece que, então, não havia... O ponto-chave aqui, a meu modo de ver, de tempo da ignorância, é a possibilidade de arrependimento, no versículo 30. Arrependimento. Que, na verdade, é para a remissão de pecados, porque o arrependimento aqui é em Cristo, que tem a ver com a remissão de pecados. Mais ou menos? Ok, beleza. Meio confuso, Não, meio mas- resumido, mas... Mas esclareceu muita Ok, coisa. obrigado. Muito obrigado. Ok. Então, vamos lá. No 18:1, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Olha só. Não fala nada de Silas e Timóteo com Paulo aí. Então, eu noto o seguinte, eu vou dar uma opinião aqui que eu acho interessante para mim eu acho interessante. Paulo não ficou muito em Atenas por duas razões. Primeiro, porque a receptividade era fraca. Segundo, porque estava sozinho. Tanto faz. Vê se você está ocupado ali. Ele estava sozinho. Então, note bem, deixando Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Judeus. Áquila e Priscila não eram cristãos, ok? Enio, Oi. você poderia fazer uma aplicação sobre essa questão de Paulo em Atenas para a gente hoje? Ok, obrigado. Eu ia fazer isso, acabei não fazendo. Olha, primeiro, nós precisamos de procurar áreas receptivas. Certo? É assim que a igreja se propaga, através de áreas receptivas, né? Você sabe, por exemplo, você começa numa congregação e a congregação cresce, aí você vai notar que um grande grupo ali pertence a uma outra área da cidade, geralmente se começa outra congregação naquela área da cidade, porque a ideia é propagação, né? A ideia aqui é propagação da restauração, não é fixação da restauração, é propagação. A meu modo de ver aqui, o livro de Atos é sobre propagação da restauração. Então, a gente busca áreas receptivas, aplicação para nós. Uma outra aplicação é que não se deve trabalhar sozinho. Não se deve trabalhar sozinho. Quando eu me tornei cristão e me tornei pregador, certo? Eu já falei isso, eu sempre fiz questão de me associar com pessoas dedicadas e sempre trabalhando em conjunto. Sempre eu trabalhei em conjunto, sempre. Até mesmo quando eu era solteiro e pregador aqui nos Estados Unidos, eu ia fazer uma visita e levava gente comigo. Principalmente um que era o diretor de cântico, né, aquele que dirigia os cânticos na congregação, que hoje ele mudou, mas ele até um tempinho atrás ele era presbítero numa outra congregação, e amigo até hoje, praticamente 50 anos. Foi em 67, né? 13 com... faz a conta aí, né? Deixa eu fazer aqui, que eu não estou pensando aqui. 2020 para 1967, teve um 7 para 12, 5, vem 1. 53 anos. 53 anos, amiga até hoje. Conversei com ele há uns 2, 3 dias, ontem de ontem, conversei com ele. O ponto é o seguinte, não convém trabalhar sozinho, convém sempre trabalhar com pessoas. Até mesmo em Bauru, toda vez que nós tomamos qualquer decisão da igreja, é em conjunto, sempre em conjunto. Não se deve trabalhar sozinho, ponto final. Muito bem. É isso aí que você estava pensando, não? Muito bem. Oi.
Um outro ponto, eu não sei se você vai concordar com isso, que eu vejo aí que algo que nós devemos pegar também como exemplo de Paulo em Atenas, é que ele foi para Atenas para esperar, né? Ele foi para lá para esperar Silas e Timóteo retornarem lá da Bereia. E no versículo 1 fala, enquanto ele esperava, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade... Peraí, versículo 1? Isso, versículo 1. Do 18? Do 17. Oh. 16. A questão dele ficar indignado... Peraí. Fala para mim onde é que você está. 17. 16. Ah, 17 e 16. Não. 17 e 16. Sim. Paulo estava esperando os irmãos lá em Atenas, ele podia ficar simplesmente braço cruzado esperando. Mas como ele viu que a cidade estava cheia de idolatria e as pessoas, por isso ele tomou uma ação de ir atrás, ir na praça e falar das pessoas. Né? Então, é algo assim que nós também devemos ficar indignados com uma situação em que qual nós vivemos, né? E por isso nós devemos fazer alguma coisa. Sim. É interessante, o interessante que... bom ponto. Pegando um gancho, o que você falou está certo, mas pegando um gancho aí, por que será que Silas e Timóteo não foram com Paulo para Atenas? Eu acho, vou dar meu achômetro aqui, que eles ficaram em Bereia para poder ensinar mais os irmãos lá. Certo? Para ensinar mais os irmãos. A meu modo de ver. Mas, como você falou, enquanto ele esperava eles em Atenas, ele estava indignado, então passou a pregar o evangelho. Agora, no versículo 1 do 18, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, ok, já falei sobre isso. No versículo 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, inclusive Áquila, né? Estava na sinagoga lá, inclusive eles eram judeus. Então, Paulo estava, inclusive, vamos dizer assim, evangelizando esse casal aí, né? Porque esse casal não era cristão, era um casal de judeus, Áquila e Priscila. Agora, agora no versículo 5, olha só. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Olha só. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, a meu modo de ver, aqui, se eu for ter que ir lá em Tessalonicenses, vamos ver se eu não levo muito tempo, mas Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Ok? De onde, provavelmente? De onde, provavelmente? Tessalônica. Filipe? Não. Filipe? Não. Bereia. 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 Bereia, não é não? Bereia. E de onde ele levaram... Paulo saiu de Bereia e provavelmente... Agora, deixa eu falar um negócio aqui. Não vou complicar, não, porque eu acho que essas complicações não têm muito valor, né? Na verdade. Mas, em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Estou tentando achar aqui. No versículo 3, capítulo 3, versículo 1.
1 Tessalonicenses. Ok, olha, só para dar uma dica aqui antes de chegar lá, 1 e 2 Tessalonicenses foram escritos de Corinto, ok? De Corinto, muito bem. Só para emendar aqui, depois a gente chega lá. No versículo 1 do capítulo 3, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ok, espera aí. Ali é o plural, não é? Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E eles enviaram Timóteo para Tessalônica. Então, quem é que ficou em Atenas? Paulo e Silas. Paulo e Silas. Mas você vê aqui no versículo 5 do 18, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Então, Silas não estava em Atenas. Eu vou dar meu parecer aqui e depois você defende qualquer tese que você quiser. Quando assim que Timóteo e Silas foram para Atenas, Paulo e Silas enviaram Timóteo para Tessalônica. E Silas voltou para Bereia. Ou ele foi para Filipos. Porque Paulo saiu sozinho de Atenas para Corinto. Como eu falo, não faz muita diferença, mas no versículo 5 do 18 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, então, a meu modo de ver, Timóteo desceu de Tessalônica, de acordo com Tessalonicenses, e Silas desceu ou de Bereia ou de Filipos. Ok? Muito bem. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, aí Paulo se sentiu motivado, tendo mais 2 grandes companheiros de trabalho, aí já eram 3, não um só, e aí Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Como falei, Paulo ia primeiro aos judeus, depois aos gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Porque, olha só, Paulo viu que ia ter problemas lá, né? Ela ter problemas lá. E, a meu modo de ver, Corinto era uma cidade muito imoral, vamos dizer assim, muito internacional, muito comercial, muito, né, povos passavam por lá e assim por diante, assim por diante. Inclusive, quando você vê a carta escrita, a primeira carta escrita aos Coríntios, você tem uma boa ideia da situação problemática da cidade, ok? 1 Coríntios. Então, a meu modo de ver, Paulo estava temeroso, porque diz ali: não temas, certo? Pelo contrário, fala e não te cales. A meu modo de ver,
Paulo não ficaria muito tempo em Corinto, porque ele achava que não ia dar resultado, não. Mas o Senhor apareceu a ele e disse: fica aí que eu tenho muita gente na cidade, não temas não. Pelo contrário, fala e não te cala, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Palavra do Senhor. Então ele permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha, você sabe que Paulo ficou 1 ano em Antioquia da Síria. Você sabe que ele ficou 2 anos em Éfeso, na Ásia, né? E aqui você vê ele ficando 1 ano e meio em Corinto, na Acaia. Olha, você não acha que nesse ano e meio, Paulo, talvez morando durante esse ano todo com Áquila e Priscila, você não acha que Áquila e Priscila teriam sido convertidos e se tornado grandes conhecedores da palavra de Deus, através da palavra de Cristo? Com certeza, né? Com certeza. Se você fizer um estudo de Áquila e Priscila, você vai verificar como é que eles se tornaram grandes obreiros, né? Grandes trabalhadores no reino. Certo? Exatamente por causa desse ano e meio que eles aprenderam com Paulo. Irmão Enio, boa noite. Boa noite. Azemar, tudo bem? Só para fazer uma comparação, que essas viagens de Paulo, todos eles eram gerenciados pelo Senhor, por Deus. Mesmo porque Deus poderia também ter dito para ele ficar em Atenas. Não, fique aí que você tem muitas coisas para fazer. Mas Deus também concordou com a saída de Paulo, porque lá não ia dar muito resultado, tá certo? Ao contrário de Coríntios, né? Paulo também queria ir embora, mas o Senhor disse, não, fica aí. Ele podia muito bem ter falado isso em Atenas, né? Mas concordou com Paulo. Aqui, eu vou perder tempo aqui. Então, é só para uma comparação. Sim, eu creio que nós precisamos de usar a sabedoria para ir em áreas receptivas, precisamos orar constantemente a Deus. Deus não vai dizer milagrosamente para a gente, vai aqui, vai acolá, mas, por outro lado, existem lugares receptivos, né? Por exemplo, como vocês sabem, eu viajo, né, aí pelo Brasil, e tem lugares que insistem para mim ir. Tem lugar que não. Nem convida. Ok. E eu vou para onde é que você acha que eu devo ir? Para os lugares que estão insistindo que eu vá ou os lugares que não me convidam? Entendeu? Então, a gente vai para os lugares receptivos e trabalha, ensina e faz um trabalho, né? Porque tem toda aquela receptividade, toda aquela cooperação no trabalho. Então, eu noto que Paulo usava a cabeça, né? Ele ia para regiões receptivas, o Senhor, no livro de Atos, ainda é claro, notamos a ação milagrosa de Deus, né, através dos apóstolos, etc., né? Pedro foi solto da prisão milagrosamente, Paulo foi solto da prisão milagrosamente, etc., certo? O Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, etc. Então, mas hoje em dia nós não temos essa ação milagrosa, mas, por outro lado, devemos continuar usando a cabeça. Áreas receptivas, trabalhar em equipe, certo? Treinar, capacitar pessoas como Paulo capacitou Áquila e Priscila, etc. Ok? Muito bem. No versículo 12,
Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram a tribunal. Olha, perseguição religiosa é um caso de polícia, viu? Caso de polícia. Mesmo hoje em dia, certo? Mesmo hoje em dia, eu podia mencionar caso, mas não vou mencionar, não. Perseguição religiosa, né? Mentiras, blasfêmia. Hoje em dia também tem isso, certo? Mas não tão sério quanto lá, vamos dizer assim. Não no Brasil e não nos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo pode ser que sim. Mas no Brasil tem perseguição e a rejeição e oposição, mas não a nível que tinha no primeiro século no Império Romano. Não no Brasil e nos Estados Unidos não tem. Dizendo, versículo 13, esse persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ok. Lei, aí não é a lei de Moisés, não. É a lei da Acaia, a lei, né, a lei de romana, vamos dizer assim. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, aos judeus, de razão seria atender. Mas se é questão de palavra, os nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Eu os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas, certo? Galho, sabidinho, né? Falou, ó, estou notando que esse negócio aí tem muito a ver com a religião de vocês. Eu não vou me envolver nisso aí, não. Vocês que... Se fosse algo grave, tudo bem, mas não vejo gravidade nenhuma, não vejo revolução nenhuma, não vejo ninguém pegando em armas contra o Império Romano, tá, seja lá o que for, né? Não vejo nenhum problema grave com relação ao que esse Paulo está dizendo. Então, vocês que se viram aí com suas interpretações. Aí. Sabidinho. Porque, bem, só que ele não devia deixar que espancassem a Sóstenes, né? Espera aí. Vai espancar, não. Mas não se incomodou, não, com o espancamento de Sóstenes, né? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, certo? Muitos dias, quer dizer, 1 ano e meio por baixo, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Aonde na Síria? Aonde ele iria na Síria? Antioquia? Antioquia, que é de onde ele saiu, né? Antioquia. Muito bem. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha só, saíram de Corinto, rumo à Síria. E ele levou Áquila e Priscila com ele. É claro que ele notou ali um grande trabalhador, um grande companheiro, uma grande família, morou com eles 1 ano e meio. Meu amigo, se tornou família de Paulo também, né? Muito bem. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Ok, Paulo, ele... Deixa eu ler um comentário aqui, só para você ter uma ideia. Para mostrar gratidão a Deus por tê-lo ajudado nos tempos difíceis em Corinto, Paulo fez um voto nazireu, promessa especial de colocar-se à parte e de devoção a Deus. Isso está em Números, capítulo 6. Geralmente, o voto tinha duração temporária, embora Sansão, Samuel e João Batista tivessem sido nazareus toda a sua vida. Toda a vida. Na época de Paulo, se alguém fazia um voto enquanto estava fora de Jerusalém,
Ao término do mesmo, ele raspava a cabeça, como fez Paulo, e mais tarde apresentaria o cabelo raspado no templo dentro de um período de 30 dias. Cencreia, na verdade, era o porto a leste de Corinto. A leste de Corinto. Isso é de menos, né? Isso é geografia, pode procurar no dicionário aí. Mas praticamente era um porto ali, né? A leste. Eu acho que é de onde ele teria desembarcado, vamos dizer assim. Professor Enio. Fala. Boa noite ao senhor e a todos. Boa noite. Professor, no curso Deixe a Bíblia Falar, tem uma lição chamada As Alianças, Mosaica e Cristã. E muitos de nós aqui, muito provavelmente, no curso Deixe a Bíblia Falar, tem uma lição chamada As Alianças, Mosaica e Cristã. E muitos de nós provavelmente ensinamos esse curso ao longo dos anos. Ensinamos esse curso aos denominacionais, aos evangélicos, entre outros alunos. Se eu tiver uma pessoa numa turma dessa e ele me interpelar a respeito desse voto que Paulo tomou, como é que eu poderia dar uma resposta, professor Enio, levando isso em consideração que a gente não vê nada em relação a votos na nova aliança? Muito bom. Olha, você mostraria a eles o caso de Paulo ter circuncidado Timóteo. A mesma argumentação lá é uma argumentação que vale aqui. Na verdade, Paulo nunca foi contra a lei de Moisés. Na verdade, Paulo ele era judeu, certo? Inclusive de nacionalidade também, né? E de religião, ele era também romano, de nacionalidade. Ele nunca foi contra. O ponto era que Cristo, a palavra é fulfillment em inglês, cumpriu a lei, mas, na verdade, Paulo não tinha nenhum objetivo de ofender judeu. Ele era judeu, certo? Basta dizer que circuncidou Timóteo, porque Timóteo era meio judeu, certo? Mas quando chegou em Jerusalém, levando aquela ajuda lá de Antioquia da Síria, Tito, que estava com eles, não foi constrangido a se circuncidar, porque Tito não era mestiço, ele era gentil, ponto final. Mas o judeu, ok, judeu, judeu, você guarda o sábado? Guarda. Muito bem, ok. Guarde o sábado. Até você achar que não deve guardar. Não vá contra a sua consciência. Mas lembre-se, isso não te salva, não. Quem salva é Jesus Cristo. Mas você não quer ter uma consciência ofendida. Se você for com a sua esposa ser missionário num país muçulmano, entendeu? Com certeza a sua esposa deve usar véu na cabeça. Com certeza. Ok? Porque é a religião dele. Não vai ofender. Não vai ofender. Porque, na verdade, não é véu que salva ou não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A religião muçulmana não salva. Quem salva é Jesus Cristo, com véu ou sem véu. Mas isso note bem, isso para aquele que é daquela cultura ou vai trabalhar naquela cultura. Não faz sentido agora eu ou você ou nenhum de nós tomar um voto, fazer um voto de nazireu. Não faz sentido nenhum. Olha, seria até ponto de crítica. Mas Paulo ia para Jerusalém. Certo?
Só deixar uma observação que a minha cabeça está raspada, mas não foi o voto de Nazireu, não, hein? O seu voto foi raspar a cabeça, né? Muito bem. Faz sentido ou não? Faz sentido, obrigado, professor. A pergunta é realmente para a sala de aula, porque alguém pode, algum aluno sabidinho pode dizer assim, que Atos é no Novo Testamento, que Paulo está raspando a cabeça, tomando voto. Então, o senhor me ajudou. Muito obrigado. Não, exatamente. E você vai verificar que quando Paulo chegou, nós vamos falar isso mais adiante, quando ele chegou a Jerusalém, ele foi pagar os votos lá no templo, lá. Paulo nunca foi contra a lei de Moisés. Ele era judeu, mas ele não ia impor a lei de Moisés de jeito nenhum em um gentio. Mas ele também não falava para o judeu. Você vai verificar mais adiante, no capítulo 21, mais sobre isso. Nós vamos falar mais sobre isso lá. Muito bem. Enio, Oi. Enio, eu posso fazer um comentário? Hã? Eu posso fazer um comentário? Pode. Por exemplo, falando da cultura, aqui no Brasil tem muitas regiões diferentes. Por exemplo, eu tenho um cocá, quando eu vou pregar para os índios, eu uso cocá. Eu tenho um chapéu de couro, quando eu vou lá para o sertão, eu uso chapéu de couro. Então, e até mesmo que passe, se possível, eu falar com o judeu, então, a gente tem que trabalhar. Fica mais fácil de falar de Jesus para ele. Sim. Trabalhando na cultura dele, não é isso? Com certeza. Com certeza. Tem uma presencial online falando aqui. A Mali está dizendo que quando ela ia conversar com alguma irmã bem simples, no sentido de cultura, e até não uma pessoa não cristã, mas simples em cultura, você tem que caprichar, falar no nível dele. Não adianta você querer mostrar uma superioridade de língua, da língua portuguesa, ou de... Não, você tem que... Eu, se eu for trabalhar aí lá, aí no Nordeste, eu vou falar, nós chegamos na cruz. Na cruz. Oxente, na Bahia, Minas Gerais, em outras palavras, você tem que se identificar, mas note bem, salvação é somente em Jesus Cristo. Muito bem, eu acho que está mais ou menos claro, mas nós vamos chegar mais sobre isso lá no capítulo 21. Ok. Versículo 19. Chegados a Éfeso, se você verificar o trajeto aí, Paulo foi de Corinto a Éfeso para depois ir para Antioquia da Síria. Okay? Eu acho que ele passou, se não me engano, ele também passou por Jerusalém. Mas isso aí é o de menos, essa viagem de regresso à Antioquia da Síria. Ok. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou quem ali em Éfeso? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Entendeu? Agora, olha só. Novamente. Cadê Timóteo? Cadê Silas? Ok? Vamos esperar mais um pouco. Rogando eles que permanecessem ali mais algum tempo, os judeus, então, novamente, chegados a Éfeso, versículo 19, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, como falei, o trajeto que está fazendo de regresso à Antioquia da Síria, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando aos discípulos. Bem, ele já vai iniciar a terceira viagem missionária. Você nota que ele deixou
Áquila e Priscila em Éfeso, e eles pediram que ele ficasse lá, mas ele falou não, ele não atendeu, certo? E ele disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E você vai verificar que ele volta, que é o que a gente chama de terceira viagem missionária de Paulo de Antioquia da Síria. Porque ele voltou para Antioquia da Síria. Ele vai sair de Antioquia da Síria. Paulo, olha, geralmente a gente pensa em 3 viagens missionárias de Paulo, né? Primeira, segunda e terceira. A meu modo de ver, nós pensamos assim, a meu modo de ver, porque são 3 viagens que ele fez de Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria. Antes da primeira, ele fez outras viagens. Depois da terceira, ele fez outras viagens, mas não de Antioquia da Síria. Esse é meu modo de ver, ok? Esse é meu modo de ver. Não faz diferença nenhuma, porque a Bíblia não chama a primeira viagem missionária de Paulo de primeira. E nem chama a segunda de segunda, nem a terceira de terceira. Nós é que qualificamos primeira viagem, segunda viagem, entendeu? Muito bem. Assim penso eu, ok? Muito bem. Então, chegando em Antioquia da Síria, terminou a segunda viagem missionária. A primeira, ele saiu de Antioquia da Síria, passou por Chipre, ali pela região ali da Ásia Menor, da Galácia, etc., acabou voltando para Antioquia da Síria. Aí saiu numa segunda viagem, né? Estou falando de Paulo. Partiu para o norte pela Síria, pela Ásia Menor, foi para a Europa, Macedônia e Acaia, e acabou voltando para Antioquia da Síria. Agora ele vai sair na terceira viagem missionária, aqui no final do capítulo 18. Então, a primeira viagem está nos capítulos 13 e 14, certo? A segunda viagem está, na verdade, no capítulo 16, 17 e 18, até no final do 18. Aí, no final do 18, começa a terceira viagem missionária, certo? Que vai, na verdade, de acordo com muita gente, essa viagem missionária só terminou em Roma. Mas eu acho que não. Eu acho que terminou em Éfeso. Mas aí, quando chegar lá, a gente fala sobre isso. Mas isso também é uma questão de opinião, né? Porque, na verdade, não é chamada nem segunda, nem terceira, nem quarta. Então, não faz diferença nenhuma. Então, versículo 24. Ok. Paulo saiu de Antioquia, passou pela Galácia e pela Frígia, confirmando os discípulos, a caminho de Éfeso. No versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ok? Interessante isso. Olha só, preste bem atenção. Não vamos criar confusão aqui, nem defender tese, ok? Não adianta, porque a gente pode ficar conversando aqui muito tempo sobre isso. Apolo era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Homem trabalhador, zeloso, dedicado, evangelista. Conhecendo apenas o batismo de João.
Apolo era cristão ou não? Sim, sim. Apolo era Jesusão. Mas espera aí, ele era... Ele foi batizado para a remissão dos pecados, não? Mas defendia a tese de Jesus, não é? Mas só Porque tinha o batismo de João, né? Deixa eu continuar aqui, Ô, Enio, você falou para não criar polêmica, Enio. Não, eu sei, não, mas só para pensar, não é para criar polêmica. Se você pensa aí, eu vou mais adiante e vou dar uma possível, o que eu entendo que é uma solução. Isso aí, e não é polêmica, não. Fica com a sua interpretação aí, que não tem problema, não. Olha o versículo... versículo 26. Pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que estavam lá em Éfeso, isso aqui foi em Éfeso. Áquila e Priscila tinham sido deixados lá por Paulo. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Com mais exatidão. Olha só, ele era homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, trabalhador, evangelista. Mas ele precisava ainda mais conhecer o caminho de Deus. Infelizmente, há muitos hoje em dia que são donos da verdade. Esse aqui podia ser dono da verdade, mas não era, não. Tem muito evangelista hoje em dia que acha que sabe tudo. Né? Muito cristão que acha, muito denominacional que acha que sabe tudo. Nós não sabemos tudo, ponto final. Nós temos que crescer e aprender mais. Agora, olha só, Áquila e Priscila ensinaram eles com mais exatidão o caminho de Deus. Ok. Me diga uma coisa. Ele foi ou não foi batizado por Áquila? Aqui foi. Sim e não, né? Provavelmente sim, não. O texto não mostra que ele foi batizado. Pode ter sido. O texto não mostra. Não mostra. Duas possibilidades. Duas possibilidades. Primeira. Não fala em 19:4? Como? No capítulo 19:4, que eu já... Não, peraí, deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá no 19:4. Deixa eu chegar lá. Não, é porque eu já sabia que... Duas possibilidades aqui. Quando eu chegar lá, eu vou explicar lá. Peraí. Porque tem uma diferença muito grande entre aqueles 12 e Apolo, ok? Depois eu vou explicar. Ok. Muito bem. Duas possibilidades. Apolo foi batizado por Áquila. Não fala. Segunda possibilidade, ele não foi batizado por Áquila. Mas espera aí, se ele não foi batizado por Áquila, será que o batismo dele, o batismo de João, não era de arrependimento para a remissão de pecados? Não? Sim. E aí? Será que... eu acho que eu vou criar confusão aqui. Vou parar. Deixa eu ir para frente aqui, deixa eu ir para frente. Está faltando uma coisa aí no Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo, né? Olha, eu vou explicar o que eu acho, porque você vai ter essa pergunta aqui feita. Então, não vamos brigar nem discutir, mas eu vou dar meu parecer aqui, porque vão perguntar isso para você eventualmente. Alguém vai perguntar isso. Inclusive, alguém já falou assim, o ladrão na cruz não foi batizado. Então, muita gente vai perguntar isso aqui para você aqui. Apolo não foi batizado com o batismo de Jesus? Ok.
Novamente, há duas possibilidades aqui. Que ele foi batizado por Áquila. Não fala. Segunda possibilidade é que Jesus validou o batismo de João para aqueles que foram batizados antes de Jesus, foram batizados com o batismo de João, antes de Jesus estabelecer o seu batismo. Se isso é verdade, que eu estou dizendo, é uma teoria, se isso é verdade, naturalmente, ele teria recebido o Espírito Santo, certo? Porque ele teria tido remissão de seus pecados. E teria sido explicado a ele isso por Áquila e Priscila. Eles teriam explicado isso a ele. Que o batismo de João, certo? Era para arrependimento, para remissão de pecado, mas que agora não se batiza mais com o batismo de João, mas sim com o batismo de Jesus Cristo. Então, qual é o problema daqueles 12 lá em Atos 19? Eles teriam sido batizados com o batismo de João depois que Jesus estabeleceu o batismo dele. Não tem validade. Por isso, então, eles foram batizados por Paulo. Quem é que teria batizado eles? Com o batismo de João. Olha o versículo 1 do 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Quem é que teria batizado esses 12 discípulos? Provavelmente. Apolo, mas não tem validade. Não tinha validade. Porque agora a validade está no batismo de Cristo. Olha, a minha opinião, estou dando para vocês a minha opinião, não tem problema não, porque não temos esse problema hoje em dia. Mas alguém vai perguntar, se esses 12 tivessem sido batizados com o batismo de João antes, na época em que Apolo foi batizado, aí eu entendo que Paulo não batizaria eles, não. Teriam sido batizados, Jesus teria validado o batismo de João. Só para pensar, ok? Note bem, hoje em dia, se você batizar alguém com o batismo de João, não tem valor nenhum. Hoje em dia, o que vale é o batismo de Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Só para comentar rapidinho, também seria um absurdo não considerar que após ele ter ouvido com mais exatidão, porque aqui nós temos que levar em consideração que está dizendo que ele recebeu com mais exatidão. Ele já tinha uma enorme exatidão do que significava a palavra de Jesus, a lei de Jesus. Então, com mais exatidão. Então, seria um absurdo ele ser complementado pelas informações de Áquila e Aquila, que faltavam alguns detalhezinhos, ele não se batizar. Entendeu? Agora, o que não está na Bíblia, aqui é outra questão, né? Mas você imagina que ele foi batizado realmente, né? Se ele deu, ele não vejo problema. Essa é uma possibilidade muito aceita, ok? Mas, por outro lado, se é que ele não tivesse sido, vamos dizer assim, como alguém vai afirmar, não está escrito que ele foi batizado, entendeu? Você tem esse argumento para usar. Eu estou dando isso como um argumento no caso de alguém jogar para você, não, mas não diz que ele foi batizado, entendeu o que eu estou dizendo?
É só como uma questão de argumento. Porque, na verdade, aí você teria como argumentar. Então você poderia falar também, Então me diga uma coisa, Pedro foi batizado com o batismo de Jesus? Quando é que Pedro foi batizado? Mostra para mim onde é que Pedro foi batizado, entendeu? Agora, nós sabemos onde é que Paulo foi batizado. Entendeu? Então, isso como forma de argumento, no caso de alguém falar para você que, olha lá, Paulo, eloquente, evangelista, não foi batizado. Peraí. Entendeu? Então você vai falar, não, mas ele foi instruído, mas não mostra que ele foi batizado. Então você tem esse outro argumento. Isso para fins de argumento. Muito bem. Versículo 26. Não, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aonde? Em Corinto. Quem está aí? Na Acaia. Quem é que trabalhou 1 ano e meio na Acaia? Quem trabalhou 1 ano e meio em Corinto? Paulo. Certo? Olha só. Apolo. Você vai verificar esse problema aí lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Certo? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, entendeu? Aí tem esse argumento que Paulo explica lá, peraí, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, etc, etc. Não é para desprezar o trabalho de Apolo, nem desprezar o trabalho de Paulo. Todos trabalhando em conjunto, é uma somatória. É uma somatória de ensinos, é uma somatória que ajuda. A gente deve aproveitar todas as oportunidades de ajuda no crescimento espiritual. Você deve aproveitar, certo? Muito bem. Vamos ver se eu termino o capítulo aqui. Versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ele era muito poderoso nisso, nas Escrituras, inclusive provando, certo? Que Cristo que o Cristo é Jesus. Então, na verdade, a gente nota aqui um grande trabalhador, Apolo, não estava trabalhando juntamente com Paulo. Certo? Aí não. Paulo, tudo indica que Paulo... Olha, é interessante, mais uma coisa aqui. Paulo saiu de Éfeso, de Corinto, passou por Éfeso, passou por Cesareia, Jerusalém, Antioquia da Síria, pelas regiões da Galácia e Frígia e voltou para Éfeso. E não se fala quase nada sobre o trabalho dele. A meu modo de ver, ele estava sozinho. A meu modo de ver, não é bom trabalhar sozinho. Certo? Então, você volta, ele voltando para Éfeso, quem é que está lá em Éfeso, para começar? Áquila e Priscila. Para começar, né? E Apolo passou por lá, passou por Éfeso. De onde Apolo veio, não sei. Ele era um egípcio. Ele era um judeu
natural de Alexandria, no Egito. Professor, Oi. me impressiona muito essa história do Apolo, viu? Chama muito a minha atenção. Eu, em particular, eu fico parado com a história do Apolo. Se ele conhecia até o batismo de João, através de quem ele teria conhecido? E se ele conheceu e era uma pessoa eloquente, poderosa nas Escrituras, olha o zelo dele a uma altura dessa. Que ano é esse? Em que ano nós estamos aí depois da ressurreição de Jesus? E esse homem pregando e convencendo e batalhando ainda na linha do João Batista. Eu fico muito impressionado, viu? Tenho muita curiosidade a respeito disso. Olha, novamente, concordando com o que o Azemar falou, a melhor opção é que Áquila teria batizado Apolo, ok? Porque Apolo teria que ter o batismo de Jesus de um jeito ou outro, ou validado o batismo de João, ou ser batizado por Áquila, certo? Não há dúvida, ele era um excelente evangelista, né? Como eu falei, a melhor opção é de que Áquila batizou ele. No entanto, se alguém jogar em você, não fala que ele foi batizado, aí você tem um outro argumento para, pelo menos, argumentar, né, a favor de que, de fato, nós precisamos de ser batizados. Porque se o batismo, não há remissão de pecados no batismo de João. Agora não, mas note bem, João pregava arrependimento para remissão de pecados, ou não? Ou não? Vamos lá ver. Vamos lá ver onde é que fala ele. Arrependimento. Em Marcos 1:4, apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em Lucas 3:3, ele percorreu toda a vizinhança do Jordão pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ok? Agora, quando é que haveria remissão de pecado? Não pode ser no batismo de João. Teria que ser, não poderia ser em João, teria que ser em Jesus Cristo. Né? Eu estou falando isso como argumento, ok? Porque alguém vai... Para nós, não faz diferença nenhuma lá, porque hoje em dia, nós sabemos muito bem que o batismo de João não tem validade nenhuma. É só o batismo de Jesus que tem validade. Ok? Então, não se aplica a nós. Mas, por outro lado, se alguém quiser criar confusão, você tem esse argumento aí, né, para a pessoa... Espera aí. O batismo de João era ou não era de arrependimento para remissão de pecado? Mas, se o arrependimento de pecado acontecesse com João, por que é que Jesus teve que morrer na cruz? Entendeu? Tem que ter a ver com Jesus. Senão, não haveria remissão de pecado. Muito bem. Vamos terminando. Oi. Dá para me ouvir? Dá. Dá para me ouvir aí? Dá. Fala. Agora não está ouvindo. Eu fiz as minhas contas aqui, que os acontecimentos em capítulo 18 foram no ano 54. No ano 54. Então 21 anos foi do início da igreja. Ok. Qual o seu ponto?
Qual que é o ponto que você está querendo fazer? Hello? Ele só queria explicar o tempo, né? Já que o Luciano falou de tempo, ele só quis explicar sobre quanto tempo que era da onde até aonde, entendeu? Que De onde, era 40... de onde até onde? Não entendi. Explicar o tempo de Apolo, né? De Cristo até Apolo. Aí ele falou 40. Sim. Você teria sido, então, de acordo, teria sido 21 anos, é isso? Eu não ouvi muito bem, não sei se foi 21 ou 44, mas eu acho que é isso que ele queria explicar. O tempo em Cristo até Apolo. Sim. É interessante, né? Uma coisa é interessante que demorou tanto tempo para Apolo ficar sabendo do batismo de Jesus, né? Interessante isso. Agora, os únicos que a gente nota que provavelmente teriam sido batizados por Apolo são esses 12 discípulos aí do capítulo 19. Certo? Porque, note bem, Paulo, nós vamos falar isso na próxima semana, Paulo deixou bem claro... Não, vamos continuar aqui, vai, vamos fazer mais até o versículo 7 do capítulo 1, 19. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Paulo respondeu: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. A meu modo de ver, eles foram batizados, o Apolo, com o batismo de João, que não tem validade nenhuma. Porque foram batizados depois que Jesus Cristo veio estabelecer o batismo dele, né? Depois Jesus morreu na cruz. O batismo de João já não tem validade. Agora é o batismo de Jesus. Então, eles tiveram que ser batizados corretamente por Paulo, e Paulo, sendo um apóstolo, impôs as mãos sobre eles, falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Certo? Não, o batismo deles não tinha validade nenhuma. A meu modo de ver. Senão, não teriam sido batizados novamente, né? Vamos dizer assim. Por Paulo, que é o batismo de Jesus. Certo? Então eu noto uma diferença, né? Não quer dizer que você precisa concordar comigo, mas eu noto uma diferença entre Apolo e esses 12. A meu modo de ver, Apolo teria sido batizado com o batismo de João antes de Jesus, e esses 12 com o batismo de João depois de Jesus. A meu modo de ver. A meu modo de ver. Agora, a melhor opção, como já foi dito, é que ele teria sido batizado após ter sido batizado por Áquila. Mas olha só o tipo de homem que ele já era. Ele era poderoso, eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor. Ué, oxente, como é que pode ser instruído no caminho do Senhor se não teve a remissão dos pecados, se não tinha o Espírito Santo, né? E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Mas, novamente, isso não se aplica a nós, a não ser em caso de a gente ter que usar isso como argumento com aqueles que acham, né, não precisa ser batizado. Ah, Paulo não foi batizado. Espera aí. Então, na pior das hipóteses, ele foi batizado com o batismo de João. Como é que não precisa ser batizado? Certo? Ele foi batizado com o batismo de João, mas foi. Esses 12 aqui foram batizados erroneamente, tiveram que ser batizados corretamente. Então, mas hoje em dia, nós quase que nós não temos muito esse problema, a não ser aqueles que acham que batismo não é importante. Nós temos que ter muita consciência de que o batismo é de suma importância para que uma pessoa morra e nasça de novo. Porque o batismo é na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo, na ressurreição de Cristo e na vida de Cristo ao serviço de Deus. Sem batismo, não há salvação. Enio. Oi. Note bem, agora. Porque nós sabemos que Davi não foi batizado com o batismo de Jesus. Nem Moisés, nem Isaías, etc. Nós estamos falando agora, depois de Cristo. Fala. Quando uma pessoa que vem de outra informação bíblica, né, um denominacional, e a gente pergunta como é que foi o batismo dele. E ele fala como foi. E se não foi dessa forma, o que a gente deve fazer? Batizar ele de novo? Sim, eu diria que sim. Eu creio que é sábio a gente perguntar para pessoas como é que ela foi batizada, né? É sábio. Eu acho que tem sabedoria nisso, porque ela vai falar. Porque, na verdade, ela vai falar como é que ela foi. Fui batizado porque meu amigo foi, porque minha namorada quis, minha mãe quis, ou porque eu quis entrar naquela igreja. Eu sei de 2 jovens, sabia, né, mas muito tempo atrás, que eles eram de uma denominação. E eles iam ser transferidos, eles iam mudar de cidade. E eles entraram em contato com uma igreja daquela denominação, naquela cidade, e eles falaram para ele o seguinte: olha, ou vocês trazem uma carta de recomendação, ou nós vamos ter que batizar vocês para vocês entrarem na igreja, na nossa igreja. Então, há muito ensino errôneo sobre batismo, né? Muito ensino errôneo. Inclusive, há aqueles que dizem que batismo não é necessário. Tudo isso é errado. Não há dúvida que batismo é essencial para entrarmos na salvação. Quem salva é Cristo, mas é pelo batismo que a gente entra em Cristo, na salvação de Cristo. Enio. Fala. Boa noite. Oba. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite. Eu consigo quem é você? enxergar essa questão do batismo. Peraí, quem que é você primeiro? Sou eu, Mauro. Mauro aqui. Você está vivo, é? Ô, rapaz. Fala. Como é que você está, meu irmão? Então, você? O batismo é essencial, né? É o que Tiago sempre fala, né? É a obra da fé, né? Toda fé ela tem que produzir uma obra. Então, e a gente parece que para eles ali isso não foi problema ter que batizar novamente, mas para nós às vezes é sempre um problema, né? A questão é sempre quando a pessoa diz não, meu batismo está válido. E aí, como discutir essa questão? Como dizer não está válido, se a própria pessoa diz que está? Então, eu acho que nesse ponto a gente vai ter muita paciência e ensino, né? Eu acho que é o meu ponto de vista, né? A gente não pode impor. Você não pode forçar ninguém a ser batizado. Até mesmo com o batismo correto. Você não pode, não tem como forçar. Exatamente. O que é preciso como você falou, muita paciência, muito ensino
muita ponderação, certo? Inclusive, olha, meu amigo, o meu conselho, um conselho que eu gosto de dar é o seguinte: olha, a gente nota que há alguma dúvida no seu batismo. Não é melhor a gente fazer aquilo que é correto e garantir, vamos dizer assim? É o que eu digo, né? Porque o que a gente pode fazer? A gente não pode forçar ninguém a ser batizado. Ele não pode dizer que o batismo que a pessoa está falando que não é correto, que é correto, não pode falar isso. Então, precisa ter muita paciência, muita sabedoria em tentar conduzir aquela pessoa ao entendimento. Porque se a pessoa se considera cristã, mesmo tendo esse batismo errado, ela precisa se corrigir. A Escritura diz que toda a Escritura é para correção, para ensino, etc., etc. Então, todos nós precisamos nos corrigir. Inclusive, nós notamos aqui uma correção no entendimento, pelo menos no entendimento, de Apolo tendo a ver com batismo. Pelo menos no entendimento. Mas a melhor aceitação aqui é que ele foi batizado por água. A melhor aceitação. Ok? Enio, muito aproveitando o comentário do irmão Mauro, eu peguei aqui um formulário que a gente tem do DBF, né? Quando o aluno se inscreve para participar do curso, e aí tem umas perguntas bem interessantes. Vou pegar o exemplo de um aluno aqui. Você se considera uma pessoa salva? Sim. Quando é que você foi salvo? Aí, dentre as opções, tem lá, batismo, levantar a mão. Ela disse, eu ainda não fui batizado. Ela já se considera salva. Um outro detalhe. Quanto tempo depois da sua salvação você foi batizado? A maioria, no caso, responde em torno de 7 meses a 1 ano. Nossa! E dentro dessa opção tem no mesmo instante, né? E aí eles marcam normalmente um período posterior ao batismo. Então isso mostra que mesmo eles sendo batizados, eles não têm um entendimento claro a respeito do que é o batismo. Sim, sim, sim. Por isso que a gente precisa de ter um entendimento muito bom do batismo, né? Porque, na verdade, é de suma importância até mesmo no mundo denominacional, né? Então, a gente precisa de... Eu creio... Olha, eu acho que... Eu estou fazendo um estudo agora de orações no Novo Testamento, um estudo contextualizado, por orações de Mateus, orações de Marcos, etc. Eu acabei de fazer um de fé. Eu creio que um próximo que eu vou fazer, provavelmente, talvez, Deus permitindo, poderia ser sobre batismo, né? Sobre batismo. Batismo em Mateus, batismo em Marcos, batismo em Gálatas. Você vê, o batismo em Gálatas e o batismo em Colossenses são duas explicações diferentes. Ou seja, não é que o batismo é diferente em Gálatas do que diferente em Colossenses. É que em Gálatas ele toma um sentido específico, e em Colossenses outro sentido específico, mas o batismo, a justiça, o Mauro mencionou sobre a obra da fé, a justiça da obra do batismo é a salvação. A fé tem a ver com salvação. Então, talvez seja um bom estudo para fazer, né, sobre batismo, que é de tremenda importância. Basta dizer que Jesus até mesmo iniciou o seu ministério com o batismo, certo? Quando foi batizado. Muito bem. Mais algum ponto aí? Alguma ideia, alguma pergunta final? Eu tenho um pequeno comentário. Uma coisa, eu posso chamar até de grave, que acontece em muitas congregações aqui para o Nordeste. Por exemplo, chega um visitante, ela participa da primeira reunião, da segunda e assim por diante. Então, a igreja não pergunta se ela foi batizada e logo é enxertada como cristão. Então, a igreja precisa corrigir isso aí. Entende? Apresenta lá na frente, esse é o nosso irmão. Já aconteceu muito isso, acontece muito isso. Isso é mal. Falta sabedoria. Tem que conversar como foi o batismo dela, se foi errado, batiza da forma correta, né? Mas enxertar uma pessoa que vem de uma denominação, imagina, por exemplo, a Testemunha de Jeová.
por exemplo. Infelizmente, é grave isso aí, viu? Sim, faz sentido, sim, faz sentido. Precisamos de ser bem fervoroso, né? Apolo era eloquente e poderoso nas Escrituras. Precisamos de ser poderoso nas Escrituras, inclusive tem a ver com batismo, né? Verdade. Irmão Hélio, só um pequeno comentário a respeito do batismo. Eu entendo o seguinte, que a partir do momento que a pessoa vai entendendo realmente a Escritura, passa a chegar assim, quase perto do pleno conhecimento. Você não vai chegar ao pleno conhecimento, mas do conhecimento, você mesmo como pessoa vai dizer, poxa, meu batismo está errado, foi erroneamente. Ele mesmo vai dizer, eu quero me batizar de novo. Eu estou falando isso por experiência própria minha, né? Que eu fui numa denominacional e aí eu entendi que, poxa, aquele meu batismo não valeu de nada, porque eu não entendi nada, então foi induzido ali a ser batizado. Entendeu? Agora não, entendeu? Por causa disso, então eu mesmo quero ser batizado agora sim. Então, parte também muito das pessoas. Se as pessoas realmente se encherem do conhecimento que você sempre fala nas suas aulas, do conhecimento, ele mesmo vai dizer, meu batismo não valeu nada, não serviu aquele meu batismo que eu fiz, então quero ser batizado. Sim, não, com certeza, com certeza. Mas para isso, eu concordo plenamente, Ademar, mas para isso é preciso que a gente fique explicando corretamente as Escrituras, inclusive sobre batismo, né? Não é só sobre batismo, sobre um monte de coisa. Não é só sobre batismo, o crescimento é global, né? Não é só correção do batismo, e correção de como ser um esposo, como ser uma esposa, como ser um membro ativo da igreja, etc. Concordo plenamente, é um esclarecimento crescente que nunca termina. Nunca termina. Muito bem. Prazer em vê-los, viu? Prazer em vê-los novamente. Satisfação imensa. Nós estamos no capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. Ou seja, no início da terceira viagem missionária, no início não, na terceira missionária de Paulo, ele em Éfeso. Fala. Missionário de Antioquia da Síria. Você tem alguma panela fechada aí na quarta-feira, na quinta? Fala de novo, por favor. Você tem alguma panela fechada aí na quarta e na quinta? Na quinta tem Manaus. Olha, na quinta eu estou naquela panela amazônica. Tambaqui, na panela Tambaqui. Panela do Tambaqui. Na caldeirada de Tambaqui. Olha, nessa quarta-feira eu estou livre... Bem, livre vírgula, mas na outra, à noite, né? Mas na outra quinta, na outra quarta eu estou tomado, né? Estou em compromisso. Essa quarta, ou seja, amanhã à noite eu poderia estar livre, vamos dizer assim, né? Eu estou participando de um estudo aí. Apoiando um Timóteo, vamos dizer assim, mas não preciso estar lá, mas na outra quarta eu já tenho um outro compromisso mais sério. Ou seja, não é mais sério, mais do qual não dá para mim sair, vamos dizer assim. Bueno, Zênio, tudo bem? Peraí, mama, peraí, aparece de novo aí. Ô, louco, mama, olha lá, peraí. Ô, você aí. Daí, Lousada, Porto Alegre, tudo bem? Não, mas não precisa nem falar. Não precisa nem falar, rapaz. Eu sei que... Quanto tempo? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Onde é que vocês andam? Rapaz, que satisfação imensa, rapaz. Não te vejo há 200 anos. Tá falando do Apolo aí, do Apolo e da Priscila. Eu estava estudando sobre esse tema esses dias aí no rádio. Interessante. E a família está tudo bem? E vocês estão bem? Tudo bem, tudo bem. Seu filho está bem? Ainda estamos encerrados por aqui em Porto Alegre, ainda está numa bandeira vermelha e não voltamos a congregar ainda. Estamos congregando. Eu também não voltei, não. Eu não voltei, não. Eu estou nos Estados Unidos, viu? Uhum.
Eu e a Maria estamos nos Estados Unidos. Não votamos, não. Aí nós estamos... Agora, eu vou ter que participar de uma reunião no final do mês, eu vou ter que aparecer lá, mas vai ser uma reunião fora. Nós estamos aqui só com pregadores de fora do Brasil. Até o Norton andou pregando para nós aqui. Olha, eu acho que é muita sabedoria nisso, usar, nesses momentos, usar pregadores de fora, porque depois os de dentro vão pregar quando existe o presencial, né? É verdade, é verdade. Sabe que de alguma sorte, essa pandemia veio a fomentar esse tipo de estudo que talvez a gente nunca fosse fazer na vida, né? Participar dessas reuniões assim com o pessoal Eu tenho participado com o pessoal de Moçambique. Aqui nós temos uma rádio Escola da Bíblia que está no ar em Porto Alegre. Eu tenho programa todos os dias. E tu não imagina, o Shore participa o Alan Dutton Júnior. Então é uma... E outros irmãos aí, né? Eu não tinha te achado por aí, mas que bom que tu está aí na batalha. Mas o pessoal olha... está divulgando aqui, o Lúcio do Paraná divulga todos os encontros aí, né? Divulga todo o quê? Todos os encontros o Lúcio põe aí no WhatsApp, aí a gente fica sabendo onde é que tem uma reunião. Sim. Mas que bom te ver, Enio. Que satisfação imensa. Satisfação imensa em ver você. Tá bom. E ver você, viu? Tá bom. Faz tempo que não se vê. A última vez foi quando a gente esteve lá em Porto Alegre, né? Não, foi no Enoque, lá, o último Enoque. Ah, é mesmo, né? O último Enoque. Não, acho que o penúltimo Enoque. Esse não teve agora, né? Mas um abraço aí na tua esposa, na Marli, nos filhos. Tá bom? Vocês também. Grande abraço aqui de Porto Alegre para ti. Tá bom? Eu lembro você muito bem também lá em Porto Alegre. Deus abençoe. Tá bom. Muito bem. Grande abraço os irmãos aí. Vamos nos encontrando por aí. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.